Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todo mundo que está assistindo. Aqui é do canal Partiu Maldivas. Partiu Maldivas a gente tem que estudar, logicamente, não nascemos ricos, para poder ir para aquela maravilhosa praia. Então vamos lá, vamos começar com a aulinha de matemática, relações métricas em um triângulo retângulo. Vamos lá. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Como que a gente sabe que é triângulo retângulo? Pera aí, rapidinho. Isso. Como a gente sabe que é um triângulo retângulo, tem essa simbologia. Um quadrado com um círculo no meio. Se encontrar isso no seu triângulo, ele é triângulo retângulo. Tranquilo. A gente viu isso? Pode aplicar essas relações. Aqui a gente vai dividir algumas relações. As relações de simples análise, que a gente consegue ter a partir de uma simples análise, de uma simples observação. E outras relações que demandam outras áreas do conhecimento na matemática. Então, vamos primeiro fazer uma revisão sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, que acho que todo mundo conhece, mas vamos dar uma revisadinha. Que fala que a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. O que seria hipotenusa? A medida oposta ao ângulo de 90 graus. 90, viu a simbologia? O oposto. 5, a hipotenusa. Então, 5 ao quadrado vai ser a soma do quadrado dos catetos. Catetos são os outros dois, as duas outras medidas que estão perto do ângulo de 90, que não são opostos ao ângulo de 90. Como 90 é o maior ângulo que a gente pode ter num triângulo desse caso, né? Então os outros são menores, porque o oposto sempre é relativo. Então se é 90, 90 menos 180, 90. Dividido por 2, se os dois forem iguais, vai ser 45, 45. Aí que teria que ser duas medidas iguais, né? Mas só falando que a hipotenusa, se tiver 90, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado, sem exceção. Então 5 é igual a 4 quadrado mais 6 ao quadrado. Tranquilinho. A gente colocando a termologia, o que está o oposto de 90? O C. Então C ao quadrado, igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Tranquilo? Então vamos lá. Destrinchando. O oposto do ângulo de 90? A. O hipotenusa. Os outros dois lados, catetos. Ou seja, A hipotenusa, B cateto, C cateto. Tranquilo. O que a gente pode fazer? A gente pode traçar uma altura. Traçando uma altura, a gente consegue fazer algumas relações. Primeiro, a gente tem o M e a gente tem um N. São duas projeções. Essas projeções, pensa você colocar um solzinho aqui. Colocou um solzinho, tá vendo que ele sai os raios solares e aí vai bater e fazer essa sombra? É uma projeção de B, é tipo uma sombra de B esse M. Igual esse N é uma sombra de C, por isso projeção. Então a primeira relação de simples que a gente pode fazer é que M mais N é igual a A soma das duas projeções está igual a hipotenusa. Simples análise. É sempre bom nessa matéria você desenhar, é importante. E Pitágoras, como a gente viu anteriormente. Então o que seria um Pitágoras aqui? A gente pegar a hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Ó, oposto a 90 é o A. Os outros dois a gente faz a soma deles ao quadrado. Aqui, ó. A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, se a gente dividir aqui ao meio, aqui vira um ângulo de 90. Porque é uma reta interceptando uma base reta também. Isso sempre vai dar 90 graus. Então a gente pode fazer que o oposto dele ao quadrado, no caso B ao quadrado, é igual ao H ao quadrado, que é a medida da altura, mais a soma do quadrado da sua projeção, né, do B. E a mesma coisa com C, C ao quadrado igual a H ao quadrado mais N ao quadrado, a gente acha Pitágoras. Essas são as relações de simples análise. E tem outras relações que eu não vou demonstrar. Dá para falar um pouquinho sobre a área de triângulo, por exemplo, o H é igual a BBC. Ou seja, pegar a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Então a gente tem a base, que é o A, a altura, dividido por 2. E outro triângulo que a gente pode traçar é sendo o C como base e o B como altura. E aí divide por 2, aí cancela os dois, porque está em lados opostos, né? Então a gente consegue cancelar. A gente vai chegar no H igual a BBC. E que por semelhança, a gente tem que a altura ao quadrado é produto das projeções. E também tem que B ao quadrado, aqui fica fácil, né? A gente tem B ao quadrado é igual a H vezes o A, que é a hipotenusa, vezes M. E o C ao quadrado, que é
A também, vezes N, ou seja, suas predições. A vezes M, e quando for o C, é A vezes N. Tranquilo, né? E daí são por semelhança de triângulos. E por último, para vocês não caírem na tentação, como eu caí muito no início desse ano, vamos analisar quando a gente pode fazer essas relações ou não. Tem triângulo retângulo? Tem triângulo retângulo. Se tem triângulo retângulo, eu posso traçar uma reta aqui e dividir em MN? Sim. Então aqui pode. Aqui tem triângulo retângulo? Tem. Consigo traçar MN bonitinho, H quadrado igual MN, por aí vai? Sim. Então fechado. Aqui eu posso, tem ângulo de 90? Sim. Fechado. A vezes H igual a BVC, tranquilo. Aqui pode? Opa, aqui tem um ângulo obtuso. Não tem nada de 90 graus. Como que vai ter 90 se tem um ângulo obtuso e a soma dos ângulos internos tem que dar 180, né? Não faz sentido nenhum. Então aqui não pode. Aqui também não pode. Não tem ângulo falando que é 90 graus. Não tem como a gente saber. Não tem a demarcação de 90. Então não pode também. Aqui muito provavelmente ele é um triângulo equilátero, né? Tem medidas iguais. Então também não pode. Ou seja, viu ângulo de 90? Viu o ângulo de 90? Beleza, aí a gente pode. Tudo tranquilo, espero que possa ter ajudado vocês. É bem simples essa parte, só que é de suma importância, inclusive nas provas paulistas, nas provas do Enem e de todos os vestibulares. Muito obrigado a todos.